Bom dia, irmãos. Graça e paz. Vamos ter mais um momento de oração. Te damos graças nessa manhã, amado Senhor Jesus. Dizemos sim que o Senhor é grande. Grande és tu, Senhor, e digno de louvor. Nosso coração rasga de alegria, Senhor, e gratidão por tua obra em nossas vidas. O que seria de nós, Senhor, se não fosse o teu grande amor com que o Senhor nos amou? Então, nessa manhã, Senhor, nós nos consagramos a Ti e dizemos a Ti: o Senhor é grande, grande e muito digno de louvor. Te agradecemos pela Tua obra em nossa vida e te agradecemos, Senhor, por essa mesa, que preciosa mesa de misericórdia, de graça, de amor, de perdão, de restauração. Aleluia. Glórias sejam dadas ao teu nome, amado Senhor. Amém. Gostaria de convidar os irmãos, então, para abrir no Evangelho de Lucas, capítulo 22, dos versículos 31 ao 34. Lucas, capítulo 22, versículos 31 ao 34. Diz assim as Escrituras: Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Ele, porém, respondeu: Senhor, estou pronto para ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. Mas Jesus lhe disse: Afirmo-te, Pedro, que hoje 3 vezes negarás que me conheces, antes que cante o galo. Vire a sua página, versículo 60. Mas Pedro insistia: Homem, não compreendo o que dizes. E logo estando ele ainda a falar, cantou o galo. Então, voltando-se o Senhor, fixou os olhos em Pedro. E Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como lhe dissera: Hoje 3 vezes me negarás, antes de cantar o galo. Então Pedro, saindo dali, chorou amargamente. É um momento crucial na história, meus irmãos. Um momento de dura e profunda angústia do nosso amado Senhor Jesus. Um momento que ele está indo para a cruz. O Evangelho de João vai dizer que ele sabia que era a hora de passar desse mundo para o Pai, e tendo amado os seus, amou-os até o fim. E o amor do Senhor Jesus? O amor do Senhor Jesus é paciente, não perde o ânimo. Ele persevera bravamente, mesmo sofrendo infortúnios e aborrecimentos. Ele é capaz de suportar ofensas e injúrias. O amor do Senhor é longânimo. Não deseja que nenhum se perca, antes que todos cheguem ao arrependimento. Como diz a Escritura, o seu amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O seu amor jamais acaba. Jesus é aquele insistente no amor. O seu amor é profundo, o seu amor é verdadeiro, disposto a assumir as últimas consequências do pecado. Por natureza, o seu amor é redentor. Ele quer comprar de volta e não condenar. Deseja salvar e não julgar. O seu amor apaga todas as transgressões. Seu amor cobre uma multidão de pecados. O seu amor toma o pecador mais sujo na sua sujeira e o faz mais alvo do que a neve. O seu amor não suspeita o mal, não é cínico. O seu amor transforma mal em bem. Ele faz com que todas as coisas cooperem para o bem, pois ele tem a convicção que tudo pode ser restaurado. O seu amor se recusa a tomar o fracasso como ponto final. Sim, quando se esgota a fé humana,
Então entra a graça do Senhor para que a limitação humana não seja o ponto final. E assim foi na vida de Pedro. Jesus não aceitaria o seu fracasso como ponto final. Então ele persevera no amor, pois sabe que tudo pode ser restaurado. Ele é insistente no amor. O seu amor suporta todas as coisas. Seu amor jamais acaba. Ele jamais deixa de amar, mesmo sofrendo a mais dura aflição, mesmo sofrendo a dor do abandono, da rejeição, da humilhação. Ele se entregou para isso. Mas ele se entregou para morrer, dizendo: Pai, perdoa-os, pois eles não sabem o que fazem. O seu amor resiste a tudo e a todos. O seu amor não foge. O seu amor é mais forte do que a morte. Ele se mantém firme diante de terríveis aflições. A sua reação é como de um cordeiro mudo que não abriu a sua boca. Ele, quando ultrajado, ou seja, quando insultado, não respondia com insulto, mas ele, quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente. É assim o amor do Senhor. É assim que ele, tendo amado os seus, amou-os até o fim. E é nesse momento que ele está indo para a cruz, que ele está sofrendo, está passando por uma dura prova. Mesmo assim, ele não deixa de amar os seus. O seu caráter é sempre insistir em amar os seus. E é nesse momento em que estava próximo a Páscoa, Satanás já tinha entrado em Judas Iscariotes, e ele foi ter com os principais capitães e sacerdotes, ele foi ter um acordo de como entregaria a Jesus. E com alegria ele fez esse acordo. Sim, ele selou um acordo. E esse acordo teve um valor: 30 moedas de pratas. O equivalente a 120 dracmas, que era um salário pago por 120 dias de trabalhos. 4 meses de trabalho. Só para vocês terem uma ideia de valor, um escravo custava entre 150 a 200 dracmas. Judas era um dos que se indignaram com Maria por ela ter quebrado o vaso de alabastro e derramado o perfume dado puro sobre a cabeça de Jesus. Mas agora, por um valor menor de um escravo, ele recebe por 4 meses de trabalho e compra para si uma posição eterna na história. Uma posição que ninguém cobiça. Uma posição que o próprio Jesus disse: ai daquele por intermédio de quem eu estiver sendo traído. Mas Jesus não está surpreso com isso, sabe, irmãos? Jesus não está surpreso com isso. Ele é aquele que insiste, ele é insistente no amor com os seus. Então ele envia Pedro e João para cuidar dos preparativos da Páscoa, e eles assim o fizeram. E quando chegaram lá, eles encontraram tudo da forma que Jesus havia dito. Como fariam, com quem falariam, e aonde seria celebrada então a festa da Páscoa. Então, chegada a hora, Jesus se coloca à mesa com os seus discípulos. Aqui já está esse caráter de amor do nosso Senhor Jesus. Ele é aquele que se coloca à mesa com os seus discípulos. Ele jamais deixa de amar. E sabe qual é o coração que ele tem para estar ali à mesa com os seus? Coloque os seus olhos no versículo 15 do capítulo 22. E disse-lhes, do capítulo 22 de Lucas, tá, irmãos? E disse-lhes: tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa antes do meu sofrimento. Olha o coração do nosso amado Senhor Jesus. Antes do seu sofrimento, ele é aquele que tem um desejo ardente em ter uma relação com os seus, em ter comunhão com os seus, em se assentar à mesa com os seus. Esse é o caráter insistente de amor do nosso Senhor Jesus. Ele realmente é incomparável, não é, meus irmãos?
Ele sabe que a aliança entre Deus e o homem foi quebrada por causa do pecado do homem contra Deus. Sabe que essa aliança precisa ser restaurada. E ela pode ser restaurada através de um novo pacto. E é isso que ele está se estabelecendo nessa hora. Por isso que ele é aquele que se assenta à mesa com os seus. Ele é aquele que tem desejo de ter comunhão com os seus. Mas, sabe o que há no coração do nosso amado Senhor nesse momento? Palavras como quem diz: com a minha vida, com a minha morte e ressurreição, eu torno possível então uma nova relação entre Deus e os homens. Com a minha vida, com minha morte e ressurreição, torno possível a relação entre Deus e os homens. Jesus é insistente em amar. Ele não deixa de amar os seus. Ele é aquele que, tendo amado, amou até o fim. Não é mesmo, irmãos? E é com esse coração de amor, então, que ele se assenta, tendo o desejo ardente no seu coração em ter comunhão. Então ele pega o pão, agradece ao Pai e oferece aos seus discípulos, dizendo: este é o meu corpo. Esse é o meu corpo oferecido por vós. Fazei isso em memória de mim. Semelhantemente também ele pegou o cálice, dizendo: este cálice é o cálice da nova aliança, feita no meu sangue, derramado por vós. Aqui está, meus irmãos. Ele está indo para a cruz, mas ele é aquele que tem um desejo por ter comunhão. Ele é aquele que se assenta com os seus. E ele é aquele que já está profetizando, ele já está predizendo: eu entrego a minha vida para vocês, para que uma nova aliança possa ser estabelecida entre vocês e Deus. Ele está indo sim para a cruz, mas faz um grande alerta, que ali haveria um traidor, que lhe entregaria. E aqui a gente já pode perceber a diferença do caráter de amor do nosso Senhor Jesus e do caráter do homem. O Senhor Jesus é aquele que insiste em amar. Ele quando é insultado, ele não responde com insulto. Ele, quando maltratado, ele é aquele que se entrega, aquele que julga retamente. Mas o homem não é assim. Não é assim. Então, o que aconteceu nesse momento? A palavra diz lá em Jeremias 17, 9, que enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Então, veja bem, o coração do homem tem engano sim, e mais, ele tem desespero para se corromper. E sendo assim, então, os discípulos começaram a indagar entre si quem que seria então o traidor. Eles mesmos começaram a dizer, a se dirigir a Jesus: Jesus, sou eu? Outro dizia: sou eu. Mas eles começaram a suscitar entre si quem seria o maior. Esse é o caráter do homem. Mas o nosso amado Senhor não é assim. Ele, na sua insistência em nos amar, ele é aquele que nesse momento mostra mais uma face do seu caráter amoroso. Ele se coloca aqui como servo. Coloque seus olhos aqui no versículo 25, por gentileza. Mas Jesus lhes disse: os reis dos povos dominam sobre eles, e os que exercem autoridade são chamados benfeitores. Mas vós não sois assim, pelo contrário, o maior entre vós seja como o menor, e aquele que dirige seja como quem serve. Pois qual é maior, quem está à mesa ou quem serve? Porventura não é quem está à mesa? Pois no meio de vós, o que está dito aí? Eu sou como quem serve. Olha a diferença do caráter do Senhor Jesus com o caráter do homem, né? Os discípulos ainda estavam sobre uma perspectiva terrestre. Mas Jesus, sendo Deus, ele é aquele que não usurpou ser igual a Deus. Ele se esvaziou e assumiu uma forma de servo, ou seja, de escravo de amor. Ele é aquele sumo sacerdote que se compadece das nossas fraquezas. Por isso que Deus o exaltou sobremaneira, pois ele já subsistindo em forma de Deus. Ele é aquele que, como um escravo de amor, se cinge com uma toalha, e ele é capaz de se abaixar para lavar os pés dos seus súditos, dos seus discípulos. Sabe por quê? Porque ele é o sumo sacerdote que se compadece das nossas fraquezas. Ele, sendo Deus, se coloca como servo, o sumo sacerdote. E Pedro,
Pedro, apoiado no seu próprio entendimento, diz para ele: Senhor, o Senhor não me lavará os pés de jeito nenhum. E ele se volta para Pedro, vocês conhecem a história. Diz: Pedro, se eu não te lavar o pé, você não tem parte comigo. Vocês não precisam abrir, mas Isaías 55:8 diz assim: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos. Ele se dirige a Pedro e diz: Pedro, você não compreende o que eu estou fazendo agora, mas mais tarde você vai compreender. Então é nesse contexto, irmãos, que Jesus diz para Pedro: Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para peneirar como trigo. Satanás está aqui pedindo pela sua vida, pela vida dos seus amigos, está pedindo pela vida para punir vocês, ou seja, para peneirar, para tentar a fé de vocês até o limite. Satanás está fazendo isso. Observe, irmãos, Satanás pediu, ou seja, Satanás não tem permissão para agir fora da área que Deus permite. Enquanto Satanás pediu, Jesus aqui mostra a sua insistência em nos amar, mostrando mais uma face do seu caráter maravilhoso de amor. Aqui ele se coloca como um intercessor. Enquanto Satanás está pedindo para peneirar, para tentar, Jesus é aquele que diz: eu, porém, roguei por ti. Eu roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. Eu roguei, rogar significa que há uma carência, que há uma súplica, que há uma necessidade, e junto com essa súplica, há um pedido ansioso para que a necessidade do favorecido seja atendida. Aqui está, Jesus é esse, que se coloca como um intercessor, como aquele que roga por nós. Ele é aquele mediador, o intercessor, o nosso advogado que intercede por nós. Sim, se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Ele é a propiciação, ou seja, o meio pelo qual Deus aplaca a sua ira, o meio pelo qual o homem pode ter a vida reconciliada com Deus, e ele faz isso dando a sua própria vida, para que os seus possam experimentar, serem transformados de filhos da ira, para filhos do reino, do seu amor. E ele faz isso entregando a sua vida, tendo comunhão, entregando o seu próprio corpo, mas também se colocando entre nós e Deus como intercessor. Sim, ele rogou por Pedro, mas ele não rogou só por Pedro, ele rogou por todos. Vocês se lembram, no Evangelho de João, ele diz assim: rogo por esses que tu confiaste aos meus cuidados, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse as Escrituras. Rogo para que eles sejam guardados em teu nome. Rogo para que eles sejam um, assim como nós. Rogo para que eles tenham a minha alegria completa em si mesmo. Não peço que os tire do mundo, mas que os guarde do mal. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo, e a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vieram a crer em mim, por intermédio da sua palavra. Oh, aleluia! Ele é aquele que rogou por Pedro, ele é aquele que rogou pelos discípulos, mas é aquele que rogou por cada um de nós. Observe essas palavras: ele rogo para aqueles que ainda crerão em mim. Se nós cremos nele, foi por intermédio da sua palavra, mas foi também porque ele se colocou como um intercessor, como um advogado ao Pai, para que nós pudéssemos então ser feitos justiças nele. Graças a Deus por Cristo. O seu amor é realmente incomparável, não é mesmo, meus irmãos? No momento de dura e profunda angústia, ele é insistente em amar os seus. Então, e diante desse amor tão incrível, tão incomparável, Pedro, ainda apoiado no seu próprio entendimento, ele acredita que está pronto
para ir para a prisão e também para a cruz. É então que Jesus lhe diz: Pedro, você está enganado, Pedro. Essa noite mesmo, antes que o galo cante, 3 vezes você me negará. E saindo ali, ele se dirigiu ao Monte das Oliveiras. E Pedro estava ali também. E ele disse aos seus discípulos: orai, para que não entreis em tentação. Ele mesmo se afastou e se colocou a orar. E ele orava de joelho. E ele orava mais intensamente. E ali um anjo o consolava, porque Jesus estava em profunda angústia. A sua angústia era tão grande que ele estava suando e o seu suor se tornou como em gotas de sangue. Mas ele orava e o anjo ali o consolava, ao ponto que no momento de profunda dor ele diz: Pai, se possível, passe de mim esse cálice, contudo, seja feita a sua vontade. Então ele se levanta da oração e ele encontra os seus discípulos, e Pedro também estava ali, dormindo. E ele diz: poxa, vocês estão dormindo? Levantai, levantem e orem, para que não entreis em tentação. E logo ele acabando de falar, vocês conhecem a história. Então chega Judas com os soldados. Judas ali trai Jesus com um beijo. E Pedro é um que cede à tentação. Ele era um daqueles que estavam dormindo ao invés de orar. Então, cedendo à tentação, ele golpeia ali o soldado, corta a sua orelha. Mas Jesus é aquele insistente no amor. Ele é aquele que ama até o fim, ama a todos. Ele ama até o seu inimigo. Então ele cura a orelha do soldado e diz para Pedro: Pedro, guarda a sua espada. Guarda, porque todos que utilizam da espada, pela espada morrerão. E ele, com esse caráter de amor insistente, ele se coloca à frente dos seus e diz para os soldados: é a mim a quem buscais, deixem eles, é a mim, podem me levar. Então prenderam e capturaram Jesus, levaram Jesus. E Pedro, como diz as Escrituras, Pedro já o seguia de longe. Pedro já estava longe dele, ou seja, nem para a prisão, muito menos para a morte. Pedro já o seguia de longe, e sendo reconhecido como um deles, ele começou a negar Jesus. Negou uma, negou duas, e negou 3 vezes. Só que na terceira vez, ele negou, não negou de uma maneira qualquer. Pedro negou Jesus, chegando a praguejar. Eu vou tentar explicar para vocês o que seria isso. Praguejar, negar praguejando. Veja bem, Pedro era aquele que antes reconheceu Jesus como Cristo, o Filho do Deus vivo. E agora ele está dizendo assim: eu não conheço esse homem. Eu não conheço o seu homem. Não conheço. Olha, se você disser que eu conheço esse homem, a sua vida vai ser destruída, uma maldição vai vir sobre você. É assim que ele está negando Jesus. É dessa forma que ele está negando Jesus. Então, Jesus é aquele que quer ter comunhão. Jesus é aquele que é o servo, o sumo sacerdote. Jesus é aquele que é o intercessor. Mas aqui, Jesus mostra mais uma face do seu caráter de amor. Jesus é o bom pastor. E o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. E é exatamente isso que ele está indo fazer. Indo para a cruz, dar a vida pelos seus discípulos. Mas mais, ele é o bom pastor que busca a ovelha desgarrada. E quando essa encontra o lugar de arrependimento, então a palavra diz que há festa no céu. Observe, meus irmãos, no versículo 61, por favor. Está dizendo assim: então, voltando-se o Senhor, fixou os olhos em Pedro. Ele é o bom pastor, ele é aquele que volta para buscar aquela ovelha desgarrada. Ele é aquele que se vira, ele é aquele que olha para os seus, e os seus olhos são como chamas de fogo. Todas as coisas estão nuas e patentes diante dos seus olhos. Ele tudo pode ver. Jeremias 16:17, vocês não precisam abrir, vai dizer assim: porque os meus olhos
estão sobre todos os seus caminhos. Ninguém esconde de mim, nem se encobre a sua iniquidade aos meus olhos. Os olhos deles podem ver todas as coisas. E foi dessa forma que ele veio para olhar Pedro. E Pedro também olhou para ele. Pedro olhou para aquele que é o autor e o consumador da fé. Alguns estudiosos dizem que Jesus estava ali olhando para Pedro triste, decepcionado. Mas, irmão, Jesus nem se decepciona com o homem. Ele apenas ama o homem. E o seu amor é aquele amor que quer comprar de volta, não quer condenar. Deseja salvar e não julgar. É com esse olhar que ele está olhando para Pedro. Lá em Mateus, quando Jesus diz sobre o perigo das riquezas, onde ele fala que é mais fácil um camelo entrar por meio de uma agulha do que um homem rico entrar no reino dos céus. Ali, os discípulos ficaram maravilhados e perguntaram a Jesus: como pode então um homem ser salvo? Então, lá em Mateus 19:26, diz assim: Jesus fitando neles o olhar. Olha só, Jesus se volta, Jesus olha para os seus. Foi com este olhar que ele olhou para Pedro. E ele diz assim: isto é impossível aos homens, mas para Deus tudo é possível. Foi com este olhar que ele olhou para Pedro. Pedro, você me negou, você não é capaz. Para o homem não é possível, mas que para o homem é impossível, para Deus é possível. E aqui eu me coloco diante de você, Pedro. Eu olho para você. Eu estou indo para a cruz, porque eu não aceito o fracasso como ponto final. Eu quero que a sua vida seja restaurada. E ali, lá no Evangelho de Marcos, diz que Pedro caiu em si. Pedro caiu em si e ele desatou a chorar. Aqui em Lucas, diz que Pedro saiu dali e chorou amargamente, porque ele pôde vislumbrar o amor insistente do nosso amado Jesus, que mesmo no momento de profunda dor, ele é aquele que deseja ter comunhão conosco. Ele é aquele que é o nosso sumo sacerdote, ou seja, aquele que se compadece das nossas fraquezas. Ele também é o nosso advogado, aquele que intercede por nós. E ele é aquele que é o bom pastor. E o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas e busca a ovelha perdida, para que essa se arrependa, encontre um lugar de arrependimento e possa ter a sua vida restaurada. Obrigado, Senhor Jesus. E Ele faz isso porque é insistente no amor. Que nessa manhã Ele possa achar corações gratos, corações adoradores, que Ele possa achar um lugar de arrependimento, que Ele possa achar corações quebrantados, arrependidos, que chorem diante dEle. E a palavra diz que Ele não rejeita um coração quebrantado e contrito. Bendizemos o Teu nome nessa manhã, Jesus. Obrigado, Senhor, por o Senhor insistir em nos amar. Obrigado, Senhor, porque o Senhor não desiste de nós. O Senhor persevera, Senhor, em nos amar. Senhor, quem somos nós para que o Senhor lave os nossos pés, Senhor? Senhor, o Senhor é grande e digno de louvor. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é o sumo sacerdote e se compadeceu das nossas fraquezas. Obrigado porque um dia o Senhor rogou ao Pai. O Senhor foi aquele mediador que intercedeu por nós. Obrigado porque o Senhor deixou o Teu Espírito que intercede com gemidos inexprimíveis. E obrigado que como bom pastor, o Senhor deu a sua vida por nós. Obrigado porque o Senhor busca a ovelha perdida e desgarrada, para que haja festa no céu, que haja hoje, em nome de Jesus, festa no céu. Amém, Senhor.